A gente fala agora de uma explosão que aconteceu em um apartamento, foi em Balneário Camboriú. Pois é, Fernando, essa explosão que assustou os moradores, tanto do prédio todo quanto do bairro, mobilizou bombeiros, defesa civil. Aconteceu ontem durante a tarde e deixou 2 pessoas gravemente feridas. Nós vamos então conversar com a Grace, que está no local nesse momento e tem pra gente mais informações, mais detalhes. Grace, já se fala em causas da explosão? A gente já pode atualizar o estado de saúde dos feridos? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia para o pessoal de casa. Olha, a informação que a gente tem até o momento é de que teve uma pessoa que ficou gravemente ferida. Ela teve queimaduras de 3º grau e segue internada em estado grave. A outra pessoa, então, ela teve ferimentos leves. A gente fala aqui ao vivo, em frente ao bloco desse condomínio residencial, que foi, então, onde aconteceu essa explosão. Esse condomínio, então, são 7 blocos. Esse que o Marcos Fernandes faz as imagens aqui ao vivo, foi onde aconteceu, então, a explosão. Ele foi evacuado, nenhuma pessoa, ninguém mais está aqui, esse bloco ele segue interditado. As causas da explosão, elas ainda estão sendo investigadas, né? Está sendo feita a perícia, mas tudo leva a crer que foi um vazamento de gás. Os bombeiros e também o IGP, eles iniciaram a perícia ontem, mas eles seguem ainda coletando dados, a perícia segue acontecendo, por isso o edifício, então, esse bloco, ele segue interditado. Algumas pessoas ainda passam aqui e ficam assustadas, porque só de olhar para esse bloco a gente consegue ver o tamanho da destruição. Foram vidraças que foram quebradas, portas arrebentadas, um susto muito grande dos moradores, dos vizinhos, do pessoal que estava aqui e que resultou aí em 2 feridos, um gravemente, como a gente já falou aqui, e outra pessoa que ficou levemente ferida. Ontem a gente também esteve aqui, conversou com a Defesa Civil e com alguns vizinhos que ainda estavam bastante assustados e todos os detalhes a gente vai assistir agora na reportagem. A explosão aconteceu por volta das 4h30 da tarde e deixou 2 feridos. Um homem que sofreu queimaduras de 3º grau e segue internado em estado grave e uma mulher que teve ferimentos leves. Os 2 estavam nesse apartamento, o mais afetado pela explosão. Pelas imagens, é possível perceber o tamanho do estrago. Com o impacto, parte da mobília foi destruída, as portas foram arrebentadas, assim como as vidraças, e o forro de gesso foi ao chão. As instalações elétricas ficaram totalmente comprometidas. E a gente também relato de moradores que foram lançados, jogados, até mesmo do outro lado da rua, foram lançados esquadrias também, as janelas, caiu sobre carros, sobre a via, então foi um impacto bem grande. A explosão atingiu um dos 7 blocos desse condomínio residencial. 32 apartamentos tiveram danos materiais e foram interditados. 70 pessoas ficaram desalojadas e a suspeita é de que tenha acontecido um vazamento de gás. A perícia vai apontar com exatidão a causa do incidente. Ainda não há previsão de liberação do bloco atingido. Isso só vai ser liberado após a vistoria, os bombeiros fazendo o seu laudo, tem que ver a parte elétrica, tem que fazer a limpeza do local, tem que ser feito um laudo de estanqueidade também pela questão do gás. E após todas as liberações, aí sim a gente vai fazer a desinterdição. Silvano trabalha em uma pizzaria próxima ao local e presenciou o momento em que tudo aconteceu. 1, 2 segundos no máximo, eu acho que não dá isso. Aquela pancada e... Na hora eu me assustei, eu olhei pro posto, pensei, vou me jogar pro lado do canteiro, eu tava de bike, mas daí já passou e chegamos aqui, só a preocupação daí. Os moradores dos demais blocos do edifício ficaram assustados. Eu fiquei meio em pânico, querendo ou não, com toda a situação aí. Não foi no meu bloco, mas pelos vizinhos aí, estão sentimentos, Fiquei assustadíssima e eu queria logo saber que bloco era, porque eu moro no bloco 7. E aí eu fiquei sabendo que era um apartamento no bloco 2, mas na verdade não foi um apartamento, foi um andar inteiro, inclusive o elevador. Conforme o setor de fiscalização da Secretaria de Obras, a documentação do edifício está dentro das legalidades. A Defesa Civil informou que o bloco atingido, a princípio, não apresenta danos estruturais e que não há perigo de desabamento.
Pois é, então foram 70 pessoas que ficaram desalojadas. Essas pessoas, elas se abrigaram em casas de amigos, de familiares e também de alguns vizinhos aqui do condomínio. Então não foi necessário que a prefeitura abrisse um abrigo para acolher essas pessoas. Como a gente falou, então, o prédio aqui, esse bloco, ele segue interditado. E daqui a pouquinho a gente volta então para trazer mais informações sobre a perícia, que ainda segue sendo feita pelos bombeiros e também pelo IGP. A gente não tem uma previsão de quando que esse bloco vai ser liberado para que os moradores retornem, porque precisam ser concluídos alguns laudos, os bombeiros também precisam fazer a limpeza do bloco e também para garantir, né, que as pessoas, quando forem retornar, elas tenham segurança, porque também é preciso verificar se não está tendo ainda algum vazamento de gás dentro desse bloco. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Obrigada, Grace, pelas informações. Com certeza, né, verificar agora, Fernando, a área, porque como a perícia ainda vai apurar as causas, dependendo desse resultado, isso vai ser baseado para verificar os outros locais, fazer uma vistoria. Como a Grace falou, são 7 blocos. Um está interditado, 70 pessoas então fora de casa. A preocupação, olha só o susto que essas pessoas, esses moradores levaram no momento dessa explosão. E claro, agora a preocupação é a seguinte: existe o vazamento de gás ainda, mesmo que pouco? Já foi controlado esse problema por lá? Dos 7 blocos, alguns ainda podem registrar a incidência do vazamento de gás? A preocupação, por isso o trabalho de monitoramento continua nesta sexta-feira, depois desta explosão. A nossa repórter Grace Cezamel está lá diante do prédio ao vivo e vai trazendo para a gente todas as informações com relação a isso. Daqui a pouco ela volta aqui no SBT Meio-Dia contando mais detalhes do trabalho que será feito nesta sexta-feira, investigação, inclusive como estão esses moradores que precisaram sair de casa por conta desta explosão.